Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical. Essa é a nossa 10ª aula. Temos estudado os livros de 1º e 2º Pedro. Então, na aula passada estávamos estudando o capítulo 2 de Pedro e Pedro agora está falando de pessoas que desobedeceram a Deus, viveram de forma contrária à vontade de Deus e tiveram suas ruínas por causa disso. Pedro fala de exemplos de falsos mestres, de rebeliões contra Deus e contra o povo de Deus e quais foram as consequências dessas atitudes. Então ele vai dar alguns exemplos de pessoas que se rebelaram contra Deus. No capítulo 2 de 2 Pedro, versículo 1, ele diz: No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, 2000 anos atrás, a Bíblia estava profetizando que eles já tinham falsos mestres tentando perverter o evangelho na época de Pedro, na época de Paulo, na época dos apóstolos, e que esses homens surgiriam ou sempre existiriam. Falsos mestres, pessoas que iriam estar tentando destruir o evangelho, perverter a verdadeira doutrina da Bíblia. Se olharmos para o passado, veremos que sempre existiram falsos mestres tentando desviar o povo de Deus. No presente e no futuro, ainda será uma arma poderosa de Satanás contra Deus e contra o povo de Deus. E agora Pedro dá duas características desses falsos mestres. Quais são elas? Ele fala que eles ensinam heresias, ou seja, ensinam mentiras e negam a Jesus como Deus. Então, podemos ver religiões que se intitulam evangélicas, cristãs, porém negam Jesus como Deus, falam que Jesus foi criado por Deus, Jesus não é Deus, além de muitas outras mentiras e heresias que elas ensinam. Versículo 2: Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Então, qual é o destino, o que espera como futuro para esses falsos mestres? A destruição. O versículo 3 termina falando que eles serão destruídos no momento certo. E pensando em falsos exemplos, em falsos mestres, Pedro agora dá 3 maus exemplos. No capítulo 2, depois de falar desses falsos mestres, Pedro vai dar 3 exemplos de rebeldes contra Deus, de pessoas que foram usadas contra Deus. Na verdade, o primeiro exemplo que ele dá, ele fala que anjos já fizeram isso no passado. Versículo 4: Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então, a Bíblia fala que no passado, anjos desobedeceram a Deus, pecaram contra Deus, foram rebeldes para com Deus e foram castigados por Deus por causa disso. Nós não temos muitos detalhes sobre como isso aconteceu, né? Muitas vezes ouvimos muitas histórias falando sobre anjos que pecaram contra Deus, que tentaram desinstituir Deus do seu trono e ocupar o lugar do trono de Deus, mas a verdade é que nós não temos um texto claro onde tem uma narrativa desse acontecimento.
nós temos esse relato aqui em Pedro e acreditamos que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, estava falando que no passado aconteceu de anjos pecarem contra Deus. O objetivo principal aqui de Pedro não é contar a história desses anjos, mas dizer que falsos mestres sempre existiram no passado e vão continuar existindo no futuro, para que nós, discípulos de Jesus, estejamos alertas para as pessoas que se dizem discípulos de Jesus, mestres, que estão ensinando a vontade de Deus, porém estão distorcendo as Escrituras. Anjos fizeram isso. Um segundo exemplo, ele fala que Deus não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Então, um segundo exemplo de maus exemplos, né? Um segundo exemplo de que no passado pessoas foram desobedientes a Deus, ele cita os ímpios que viveram na época de Noé, nos dias do dilúvio. E por serem desobedientes a Deus foram destruídos, como ele tinha falado lá atrás, como Pedro falou que o destino, o futuro que reserva para os infiéis é a destruição. E o terceiro exemplo, também bastante conhecido nas Escrituras, é o exemplo das cidades de Sodoma e Gomorra, que Pedro fala que foram reduzidas a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Então, os habitantes de Sodoma e Gomorra se tornaram modelos de maus exemplos, de pessoas que desobedeceram a Deus e sofreram a consequência disso. Versículo 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Então, Pedro está mostrando que aqueles que foram infiéis a Deus, aqueles que foram ímpios a Deus, como Sodoma e Gomorra, como aqueles anjos que pecaram contra Deus, contra o povo que não aceitou a mensagem de arrependimento nos dias de Noé, todos esses foram destruídos. Por outro lado, né, ele fala que aqueles que foram fiéis, né, ele já usou em textos anteriores a palavra piedoso, né, para dar a ideia de um servo fiel a Deus. Se Deus destruiu o povo que não ouviu Noé, Noé foi poupado por Deus. Se Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Deus poupou Ló. Então, os infiéis foram destruídos e os fiéis foram poupados. Ou seja, Deus é justo e dá a cada um a consequência da sua escolha. Então, algumas pessoas têm dificuldade para lidar com quando Deus pune o ímpio, quando Deus destrói o pecador, dizendo, puxa, mas se Deus é bom, como que ele permite que tais coisas negativas aconteçam? A verdade é que Deus é bom e justo. Deus é fiel para dar justiça para os fiéis e consequência das escolhas más vão ter consequências más. Não tem como uma pessoa escolher fazer a maldade e receber a bênção. Então, quando o infiel é destruído e o fiel é poupado, Deus está sendo justo, dando a cada um a consequência da sua escolha. Quais são as características que podemos pensar nas pessoas que escolheram fazer o mal? Versículo 10, o apóstolo Pedro diz, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Ele diz que essas pessoas são insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Versículo 12. Mas eles difamam o que desconhece e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto. Então,
Quais são as características que vimos aqui nos versículos 10 a 12 aqui, do capítulo 2 de 2 Pedro? Eles seguem os desejos impuros da carne, ou seja, cometem pecados, são libertinos e impuros intencionalmente. Ainda no versículo 10 fala que eles são insolentes e arrogantes, que não respeitam as autoridades. E por último, no versículo 12 fala que eles agem como irracionais, com insensatez. E como já foi visto aqui, qual é o destino dos ímpios? Pedro já tinha falado, no início do capítulo, já repetimos isso, que ele reforça que o destino para quem vive no pecado, na desobediência, é ruína e destruição. Portanto, Pedro conclui que o que está sendo pregado pelos falsos mestres não é uma liberdade, mas uma libertinagem. Está sendo pregado algo que está levando o povo a pecar. Então, a falsa liberdade pregada por muitos, na verdade, leva as pessoas a viverem em pecados. E o pecado, principalmente em relação à imoralidade sexual. E ele vai citar no versículo 15 aqui do capítulo 2 o exemplo de Balaão, que era um profeta no Velho Testamento que levou o povo de Deus a pecar, dizendo que o povo poderia praticar algumas coisas erradas porque Deus perdoa, Deus é legal, Deus é amor e Deus não vai castigar as pessoas que vivem no pecado. E as pessoas acreditaram nessa mensagem, nessa falsa liberdade. E não só viveram como escravos do pecado, mas como também sofreram a consequência do pecado, que é a destruição já mencionada aqui por Pedro. Então, Pedro termina essa parte aqui do capítulo 2 de Pedro falando sobre o destino dos ímpios. E agora, Pedro, no capítulo 3, ele vai começar a falar de um outro assunto que é importante na segunda carta de Pedro, que é a volta de Jesus. Muitas pessoas estavam achando que Jesus não voltaria mais, pois eles estão aqui no ano 65 e Jesus tinha morrido no ano 33 e pensaram, já passou mais de 30 anos que Jesus morreu e eu acho que ele não volta mais. E aí agora Pedro começa a falar, olha, entre as várias coisas que eu gostaria que vocês se lembrassem, uma coisa que é importante termos sempre em mente é a volta de Jesus. Que Jesus realmente vai voltar. Que Jesus, como a Bíblia um dia prometeu que Jesus viria neste mundo e cumpriu, Jesus veio, a Bíblia também promete que Jesus vai voltar, que essa volta é verdadeira. Então, Pedro começa o capítulo 3, como ele já tinha começado o capítulo 1, dizendo que ele gostaria de lembrar aos irmãos algumas coisas. Versículo 3: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então, Pedro começa a falar que nos últimos dias surgiriam falsos mestres, falsos profetas, dizendo, não, Deus prometeu que Jesus viria, mas ele mudou de ideia. Jesus não vai voltar mais. E ele fala que isso são palavras de escarnecedores, zombando da volta de Cristo. Só antes de falar sobre a volta de Cristo, queria chamar sua atenção sobre essa frase, nos últimos dias. Então, toda vez que a gente ouve essa palavra, essa frase, nos últimos dias, a gente pensa, ele está falando da volta de Jesus, quando Jesus voltar. Cuidado, nem sempre. Aqui nesse contexto de Pedro, os últimos dias já era a época de Pedro. Ele fala,
Nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando da volta de Cristo, mas já tinham escarnecedores, já tinham falsos profetas, esses a quais Pedro está combatendo, dizendo que, na verdade, nos dias de Pedro, já tinham falsos ensinamentos falando que Jesus não voltaria e que esses falsos profetas vão sempre existir. Então, os últimos dias já estavam acontecendo na época de Pedro e continuam acontecendo nos nossos dias. Então, hoje também nós podemos ver pessoas ensinando as mesmas falsas doutrinas. Pedro vai usar 4 argumentos para combater essas falsas doutrinas, essas heresias das quais esses falsos mestres estavam falando a respeito da volta de Cristo. Eu vou chamar de 4 argumentos. O primeiro argumento que Pedro usa é o que a gente pode chamar de argumento histórico. Pedro vai usar o que aconteceu no passado, na história da humanidade, para mostrar que não é bem assim. Porque eles estavam falando, não, Deus não vai mandar Jesus de volta e destruir a terra. A terra sempre foi exatamente do jeito que está, desde o início, nunca foi diferente. E por que Deus vai destruir essa terra um dia? E Pedro fala, no versículo 5, existiam céus e terra, esta formada de água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Palavras pesadas de Pedro, dizendo, vocês acham que Deus não pode destruir esse mundo, ou que não vai destruir esse mundo? Um dia Deus já destruiu esse mundo com o dilúvio. E agora ele fala no versículo 7 que no futuro Deus vai destruir esse mundo com fogo. Mais tarde ele vai falar que esse mundo vai derreter, né? Fisicamente falando. Mas nesse argumento histórico, o que Pedro está querendo mostrar é que o mundo já mudou desde a criação. Porque eles estavam dizendo, não, o mundo sempre foi igual, nunca mudou. E por que Deus vai mudar um dia destruindo? E Pedro está falando, quem disse que o mundo não mudou? O mundo mudou na criação. O mundo não sempre foi como é. O mundo um dia foi criado por Deus, do jeito que está agora, diferente do jeito que era antes de ser criado. E como já falamos, e esse mesmo mundo foi destruído no dilúvio. Por que Deus não pode destruí-lo de novo? Um segundo argumento que Pedro usa para provar que a volta de Jesus vai acontecer, que esse mundo vai ser destruído, é o versículo 8, onde ele usa a escritura, né? Podemos chamar de argumento escriturístico. Ele fala que a Bíblia já profetizou isso, a Bíblia já profetizou a destruição desse mundo. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, algumas pessoas estavam falando, nossa, já se passaram quase 40 anos desde a vinda de Jesus e até agora não aconteceu nada. Já passou muito tempo. Imagina, né? Para nós já se passaram 2000 anos e quem acha que tinha 30 anos era muita coisa. E Pedro vai citar então Salmo 94 aí, dizendo que de fato 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Pedro vai falar, para mim e para você, você está achando que Jesus não vai voltar mais porque já se passaram 2000 anos? Para Deus é como se tivesse passado 2 dias. Por isso, 1000 anos é como um dia para Deus, né? O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus não se limita à nossa brevidade. Deus é eterno. E, portanto, mesmo tendo passado 2000 anos, podemos crer que Jesus ainda vai voltar. Um terceiro argumento que Pedro usa para falar da volta de Cristo é um argumento teológico, ou seja,
Ele vai explicar biblicamente por que Jesus ainda não voltou. Ele diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Que promessa? A promessa de enviar Jesus. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pedro fala: se Jesus não voltou ainda, não é porque Deus está enrolando, não é porque Deus esqueceu de mandar Jesus. Deus não enviou Jesus ainda pela segunda vez nessa terra por causa da sua grande paciência, por causa da sua misericórdia, dando chance para que outros que ainda não se converteram se convertam. Talvez se Jesus tivesse vindo há 5 anos atrás, você que está ouvindo essa mensagem ainda não era um cristão, ainda não era uma discípula de Jesus. Talvez se Jesus tivesse vindo há 10 anos atrás, mais gente ainda não tinha se convertido. Então, Pedro fala que se Jesus está aparentemente demorando para voltar, é porque Deus está dando chance para os pecadores se arrepender. Deus quer que o mundo se arrependa. Deus não quer que o mundo pereça. Porém, a paciência de Deus tem limite. No momento certo, na hora certa, assim como Deus esperou para mandar o dilúvio, Deus está esperando para enviar Jesus para destruir esse mundo. Mas na hora certa, isso vai acontecer. E o último argumento que Pedro usa é o que a gente pode chamar de argumento salvífico. Ainda nessa linha de pensamento, mostrando que ele deseja que as pessoas sejam salvas. Porém, ele não marcou uma data para a volta de Jesus, porque ele diz: o dia do Senhor vem e virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Essa palavra desnudada no original, no grego original, dá a ideia de algo que está se desmanchando, está derretendo pelo calor. Mais tarde ele vai usar a expressão derretendo mesmo. Como ele falou aqui, os elementos serão desfeitos pelo calor. Então, o dia da volta do Senhor chegará. Um dia Jesus virá. E Pedro fala: esse dia pode ser um dia de salvação ou um dia de condenação. A conclusão que Pedro faz é: quando Jesus voltar, para você, o que representa a volta de Cristo? A volta de Cristo representa salvação ou condenação? Se o mundo vai acabar, se o mundo vai ser destruído, precisamos estar preparados para esse dia de destruição. Como? Vivendo de maneira correta aos olhos de Deus. Ele vai falar aqui atrás, no versículo 14: portanto, amados, enquanto esperamos estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Já falamos sobre a necessidade de esforço para sermos fiéis a Deus. Já falamos que Deus já fez a parte dele, que é providenciar a salvação, o perdão dos pecados para a sua vida e para a minha vida. Agora, a nossa parte, a responsabilidade humana é viver em perseverança no caminho do Senhor, viver uma vida correta diante de Deus, buscando conhecer e obedecer à vontade de Deus, de forma imaculada e inculpável, para que a volta de Jesus seja um dia de bênção e não de maldição. Que tipo de pessoa Jesus vai encontrar na terra quando ele voltar? Eu tenho certeza que ele vai encontrar um grupo de fiéis e um grupo de
infiéis. Que o Senhor nos abençoe para que possamos viver vidas corretas e dignas diante do Senhor, para que Ele nos encontre fazendo a sua vontade, debaixo da sua graça, para que possamos viver eternamente com Jesus. E a sua volta será um dia de salvação, um dia de bênção, e não um dia de destruição. Então, o apóstolo Pedro nos alerta para que possamos viver vidas corretas diante de Deus. Eu vou parar por aqui e na próxima aula a gente conclui o capítulo 3 de Pedro, a segunda carta de Pedro. Então, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima e última aula. Que o Senhor nos abençoe. Amém?